Olá a todos, tudo bem com vocês, turma? Nós vamos estudar hoje sobre mais um conteúdo de matemática. Nós vamos falar sobre a adição. Você agora pode se perguntar, o que é a adição? E eu vou aqui trazer para você o conceito do que é a adição. A adição é uma das principais operações matemáticas. Então, em matemática, nós temos o que chamamos de operações, são cálculos. Então, a adição é uma das principais operações, é uma das principais formas de fazer cálculo em matemática. A ideia de adição, pessoal, está associada a ideias como juntar ou agrupar elementos de conjuntos. E nós temos em matemática um símbolo que representa a adição, um símbolo que representa essa ideia de juntar ou agrupar elementos, que é este sinal que nós chamamos o sinal de mais. Então, este é o sinal da adição. Vamos aqui observar esses elementos aqui. Eu tenho aqui no primeiro quadro 3 elementos, eu tenho no segundo 2 elementos, no terceiro 1 elemento e no quarto aqui eu tenho 4 elementos. Para eu saber quantos elementos eu tenho no total, basta eu agrupar todos esses elementos juntos. Ao passo em que eu estiver agrupando todos esses elementos, eu vou estar realizando uma adição, porque a adição é justamente essa ideia de juntar ou agrupar elementos. Então, se eu juntar todos os elementos que tem aqui nessa imagem, então eu vou fazer uma adição, eu vou somar todos esses elementos. Então, quantos elementos eu terei no total? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, junto eu tenho aqui 10 elementos. Quando eu agrupei, quando eu juntei, eu formei aqui 10 elementos. Aí surgem algumas perguntas. Em que situações nós utilizamos a adição? A adição, pessoal, é uma operação matemática que está bem presente nas nossas práticas no cotidiano. Eu trouxe aqui 2 exemplos para a gente. O primeiro exemplo é quando realizamos as compras no supermercado. Quando os nossos pais, quando estamos juntamente com eles, e eles estão no supermercado fazendo as compras, colocam as coisas no carrinho, chega um momento que os nossos pais têm que saber qual o valor daquela compra, né? E para saber o valor daquela compra e quanto pagar por ela, vai passar pelo caixa. E o caixa, através do sistema operacional do computador, vai passar todos os produtos e vai somar e vai juntar o valor de cada produto e dará um total para os nossos pais pagarem a conta. Outro exemplo também, e que está muito presente nas situações do dia a dia, é, por exemplo, nos dados estatísticos. Os gráficos que nós temos que apresentam, por exemplo, o número de infectados pela Covid-19, o número de recuperados, o número de mortos, tudo isso, a adição está presente também nesses gráficos. Mas aí surge outro detalhe que nós precisamos saber sobre a adição. Então, nós sabemos que a adição é essa ideia de agrupar, de juntar quantidades, de agrupar elementos, mas aí surgem algumas questões que precisamos saber sobre a adição. A adição, que é uma operação matemática. Diante disso, eu quero apresentar para vocês aquilo que na matemática nós chamamos de termos da adição. Então, a adição, enquanto uma operação matemática, ela tem alguns termos, ou seja, ela tem alguns nomes. Vamos observar aqui. Isto aqui é uma operação matemática, aquilo que você conhece como continha. Mas vamos dizer, e é correto dizer, que isto é uma operação matemática. Nessa operação matemática, 4 mais 7, eu tenho um total de 11. Aqui se fez justamente o juntar a quantidade 4 com a quantidade 7, que deu um total de 11. Temos aqui uma operação matemática de adição. E nessa operação nós temos alguns termos. Para o numeral que fica em cima, eu vou chamá-lo de parcela. Para o que fica abaixo, eu vou chamar também de parcela. Então, eu tenho aqui nesta adição 2 parcelas. Primeira parcela, segunda parcela. E o resultado desta adição é chamado de soma ou total. Então, os termos da adição são parcela,
parcela, soma ou total. Poderia ter uma terceira parcela? Sim, poderia, mas neste meu cálculo eu tenho apenas 2 parcelas na adição. E aí surge agora uma pergunta: como registrar o cálculo de uma adição? Isto é um tema para a nossa próxima aula que eu espero por vocês. Tchau, tchau e bons estudos!